da Sandra, né? Mas, aqui tá legal. Porque acho que não vai ter nenhuma roupa mais comprida que isso. Você tem um papelzinho que você olha isso? Sim, decorando? Sim. Então tem que ter papelzinho, por favor. As pranchetas. Quando chegar lá, senão aqui tem aquele selinho. Vamos, gente! Vamos, gente! É a capa ainda? Ah, não, é só pra gente poder. Esse detalhe de adereço. É porque tem uns, né, que já tem aquele papelão assim, que fica, né? O FETEP é um projeto que tem por objetivo dar o protagonismo aos artistas de Petrópolis. FETEP, que é o Festa Teatro Petrópolis, né? Que é um coletivo de artistas, produtores, técnicos de teatro. Tivemos uma primeira edição como um festival, dando realmente esse protagonismo. E a nossa ideia agora é continuar com o FETEP também, trazendo novos projetos, agregando também outras cidades, outros artistas e podendo ampliar esse cenário cultural da cidade. Esse projeto, em particular, ele foi uma coisa bem interessante, porque a gente chamou o Silvio Costa para poder fazer o roteiro e fazer a direção. E a gente foi submetido a um edital. Um mês depois a gente encontrou o Silvio e o Silvio, já estou com tudo pronto. Eu falei assim, como assim, Silvio? A gente precisa primeiro passar no projeto. E aí, assim, é sempre um prazer a gente poder estar trabalhando com uma equipe que dá, né, veste a camisa mesmo, dá tudo, gosta de teatro. Gosta dessa coisa de estar junto, desse encontro que o teatro proporciona. E a gente passou nesse edital e a gente reuniu um elenco bacana, todos de Petrópolis. E aí a gente tem artistas, a gente tem músicos. A gente está bem feliz de poder proporcionar, né, dar essa visibilidade para trabalhos de profissionais locais. Xisto Bahia, lá no final. E tem a música também pra gente passar. Na época que o Silvio foi convidado, ele estava precisando de uma animação, né? E assim, quando apareceu um trabalho para ele pesquisar, escrever um texto e depois dirigir o próprio texto, né? Foi assim, eu fico feliz pelo Silvio, fundamentalmente. Porque ele estava numa época muito difícil, a gente estava vivendo um momento complicado de vida, né, de doença, na verdade. Então foi muito gratificante ele ter tido esse entusiasmo, foi um grande entusiasmo para ele. E além de tudo que ele adora, pesquisar, escrever texto e dirigir. E a gente está sempre fazendo isso tudo junto, eu tenho de meio de gaiata na história, né? Essa segunda edição do FETEP é uma edição muito especial, porque chega num momento muito importante para todos nós e falar sobre o bicentenário da independência do Brasil é falar do Brasil como um todo. A gente conseguiu ir além do texto, trazer outras reflexões, já mesmo no ensaio, sobre o que é ser um país independente, né? Aonde está a nossa independência, né? E aí a gente descobriu que estava além do texto, né? Além do texto falar da independência do Brasil, estava falando também da independência de cada um dos protagonistas na sua vida cotidiana. E o interessante também desse texto, dessa proposta, é trazer o protagonismo para esses personagens do povo. Então a gente tira um pouco o foco da história, no sentido de que protagonizando a família imperial, as questões mais imperiais, e traz essa história pela boca do povo.
Então, os protagonistas são pessoas do povo contando essa história, contando a história que eles aprenderam e descobrindo também parte da história que eles não aprenderam na escola, mas que hoje eles tiveram a oportunidade de descobrir através de outras fontes. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê. Já tive contatos com o FETEP anteriores, né, de outros projetos e tudo, mas eu queria falar especificamente desse projeto, que foi muito bom, porque me deu a oportunidade de eu pesquisar e rever muitos conceitos que a gente tem sobre o nosso país, sobre o conceito de independência, sobre trazer à cena pessoas que não tinham sido tanto cultuadas e valorizadas, né? Como as mulheres, por exemplo, as mulheres heroínas como Maria Quitéria, como Joana Angélica, como a própria Leopoldina. Com essa peça nós estamos trazendo a elas a cena, né? E eu acho que isso foi muito bom pesquisar, descobrir essa coisa, essa trama da história do Brasil e como é que isso influencia a gente até hoje. Falar de independência no momento que a gente está vivendo é muito importante. O tema independência, inclusive, trouxe muitas novidades de coisas que na verdade, a gente não tinha. As próprias batalhas pela independência, as lutas, a gente também, quando estudou, a gente não tinha ideia. Nos dias de hoje, a gente está falando muito da questão da mulher, né? Não ser tão invisível mais. Então, eu achei muito interessante, muito animador você poder falar dessas mulheres agora, né? E com essa peça eu trago dois universos, né? 3 universos. O universo do teatro, o universo da educação, porque ela se passa em uma escola pública, que a minha vida inteira eu dei aula em escola pública, e a história do meu país. É por isso que tem o nome lá atrás de Estrada Mineira? É, deve ser. Eu vou ver melhor, mas eu sei que construíram um caminho novo e que passava por aqui. Caminho novo? É, o outro caminho era muito difícil, passava lá por São Paulo, demorava muito para chegar em Minas Gerais. Tá, mas daí, o que isso tem a ver com Petrópolis e a independência? Tu sabe qual foi o ano da independência? Isso eu sei, nunca mais esqueci. Tinha um professor que sempre perguntava a data de tudo o que tinha acontecido na história. Então vamos lá, quando é que foi? Peraí, tem que ver se não estou confundindo. 7 de setembro de 1822. É muito bom, sempre quando você reúne um grupo de teatro. É como uma tribo que se reencontra, é como ciganos, né? E como circo, tudo isso, o cinema. Quando você reúne uma trupe de atores, que você passa a vivenciar com essas pessoas, as dificuldades, as superações, às vezes as emoções. É uma vivência muito bonita, né? Só sabe disso quem realmente faz o teatro na prática, né? Eu faço a Maria, que é uma cozinheira de uma escola pública, e a Maria, quando ela vai fazer, eles estão montando, né, uma peça sobre independência, quando ela vai fazer a peça, ela faz também a Joana Angélica e faz também a Dona Arcângela. Então é um combo, uma personagem leve 3. Não sei qual é, você fala tipo assim, mas Alguém depois disso fala muita alguma coisa aconteceu. Ah, depois disso muita coisa aconteceu. Aqui, a gente mantém efusivo, então. E aí, manda Faz a comemoração mesmo, assim, explode, euforia. Gente, olha, e depois disso, muita coisa aconteceu, né, Sandra? É, muita guerra, muita luta. Os portugueses não quiseram aceitar independência. Vamos fazer a cena das mulheres que lutaram? Vamos! Eu faço a Sandra, que é a faxineira de uma escola, e eu tô encantada com essa personagem porque ela tem uma vontade enorme de querer aprender, de saber mais da história. E a gente vê o quanto é importante a educação para todos, né? Que todos possam ter essa oportunidade de poder aprender mais. E ela vibra com cada coisa que ela vai lendo, que ela vai aprendendo, e aí ela transborda isso para o público. É muito interessante.
E eu também estou fazendo a Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, e também Maria Quitéria, que são mulheres fundamentais na história da independência do Brasil e que a gente pouco sabe, né? São mulheres que ajudaram e foram fundamentais na história da independência, né? Maria Leopoldina, por exemplo, assinou a independência, né? Que Dom Pedro I não estava, então foi ela que assinou. Maria Quitéria é uma das mulheres que foi para a guerra e que se mostrou forte, né, para poder lutar pela nossa independência. Então bati minhas asas, saí, fugi de casa, roubei as roupas de soldado, as roupas do meu cunhado, virei então militar. 14 batalhões vão embarcar nas 3 naus. O povo lisboense tem se permitido toda a qualidade de expressões indignas contra sua pessoa. Esse personagem, né, eu faço Regis, que é um porteiro que é aquele bem estereótipo de que ele tá ali, então ele tá de olho em tudo, é ele que deixa você entrar ou não, então ele tem aquela força da pessoa que, ó, e sou eu que mando aqui, então por favor me respeite, mas também é um pouco medroso, então tem que colocar uma certa sensibilidade. A música tá bonita, mas tu não pode ficar tocando aqui não, senão, ó, o diretor vai me dar um esporro. Por quê? Eu tô na calçada, do lado de fora do portão, e música não faz mal a ninguém, né? Ah, eu sei, mas vai atrapalhar as aulas. Todo mundo vai ficar ligado em você. Ninguém nesses meninos, menina... que foi? Qual é o babado aí? E o passarinho não quer sair daqui? Ah, por quê? O que ele tá fazendo de errado? Tá tocando música. Uai, isso é errado? No portão da escola é. E ele interpreta Dom Pedro, que é um personagem riquíssimo, polêmico, é uma enorme responsabilidade. Aqui está a minha abdicação. Desejo que sejam felizes. Retiro-me para a Europa e deixo um país que amei e que ainda amo. Tá. Não dá spoiler. Senão dá spoiler. Não pode aparecer o final da peça de jeito nenhum. A minha personagem, ela é, num primeiro momento, a inspetora da escola, que é a Hilda, que é a personagem que, a partir de uma situação triste, que é a perda de um professor da escola, que deixou em andamento toda uma proposta de fazer um espetáculo sobre a independência, a partir disso ela começa a produzir esse espetáculo, para que a escola, para poder cobrir um pouco essa tristeza e não deixar em branco esse trabalho que já tinha sido iniciado pelo professor em questão. Então aí eu dei esse personagem, que é o personagem que corre atrás da produção, que chama os outros funcionários da escola para realizar esse projeto do professor, fazendo uma homenagem ao professor e também para poder alegrar os alunos da escola que ficaram arrasados com o rompimento desse projeto que já estava em andamento. Então, a Hilda no primeiro momento. E depois, dentro da história do Brasil, ela volta representando uma das personagens heroínas, né, da história do Brasil, que é a Maria Filipa, que é uma das protagonistas desse movimento, uma das heroínas que ajudou na independência do Brasil e, mais precisamente, junto da independência da Bahia. Então, no primeiro momento, a Hilda, e no segundo, a Hilda, no personagem da Maria Filipa. Maria Filipa de Oliveira, da ilha de Taparica. Uns dizem que sou saleda, outros dizem verdadeira. Tá vendo só? Já temos um artista! Não, mas isso faz muito tempo, eu era só uma criança. Não interessa, Sandra. Uma vez artista, sempre artista. Tá contratada. Ser o Regis interpretando Dom Pedro e fugir do Felipe interpretando Dom Pedro foi uma das coisas que no início me pegou demais. Porque eu ficava muito naquela, não, sou eu, o ator Felipe fazendo Dom Pedro. Não, pera. É o Regis que tá aqui, o personagem que tá fazendo. Então como que ele enxerga Dom Pedro? Foi um desafio muito grande conseguir interpretar um personagem interpretando um outro personagem. A segunda peça que eu trabalhei foi com o Silvio atuando. Então, hoje foi bem legal estar, depois de 20 anos praticamente, tá voltando a trabalhar com ele, com a Pita também. Está sendo bem bacana a experiência. Ninguém mais do que sua esposa deseja sua felicidade e ela lhe desencarta que deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro.
que o deseja como seu soberano? Eu, como músico aqui no elenco e fazendo esse papel de diretor, eu procuro ver as potencialidades que cada pessoa ali me apresenta e tento trabalhar com isso. As músicas, elas são do Silvio, eu peguei as músicas e fui dando um arranjo, né, para que os arranjos contribuíssem para a dramaturgia dele. Eu recebi esse convite e eu gostei muito porque não é uma questão simplesmente de fazer música, né? A gente tocar numa peça de teatro, eu acho que envolve a questão assim, do movimento sonoro, dialogando com o movimento cênico, né? Então, essa peça tem isso, porque a gente pontua às vezes algumas ações sonoras que comunga com o movimento de uma determinada ação dramática e tal. Eu achei bem bacana, eu estou gostando bastante. Independência é algo a ser conquistado sempre em nosso país, né? E nós temos dois pontos depois da palavra independência, que um deles é a interrogação, independência, né? E o outro é a exclamação, é uma pergunta emocionada, independência? Até que ponto, né? Nós somos independentes. Que independência, né? Independência, na verdade, né? Acho que a gente declarou independência, mas o Brasil, esses anos todos, na verdade, está muito dependente de muitas coisas ainda, infelizmente, né? Difícil, né, falar assim o que é independência, né? Mas eu acho que fundamentalmente é você ter liberdade. Liberdade de escolha, liberdade onde você quer estudar, onde você quer trabalhar, como você quer estar se apresentando na sociedade, de que forma. Eu acho que independência tem a ver com liberdade, fundamentalmente. Independência, para mim, é poder falar, é poder se expressar, dar opinião, é poder ter um espaço, ter um lugar. Eu acho que essa independência, a independência, ela é uma coisa que a gente conquista muito internamente e aí a gente vai deixando isso tomar conta do que a gente quer, de como a gente quer ser. E mesmo que isso seja, a princípio, assustador, ou, enfim, possa causar algum tipo de estranhamento, mas a independência é se colocar do jeito que a gente sente que é o certo. Independência, para mim, soa quase como uma utopia, como um horizonte que a gente está sempre indo. Ele nunca chega. E isso pode parecer um pouco triste, sei lá, um pouco, né, desanimador, que é porque a independência total, ela não existe. A gente tem uma interdependência. Tudo tem uma interdependência, né, no mundo. E aí eu fico realmente pensativa e refletindo sobre essa palavra, sobre essas lutas pela independência que existem em âmbitos pessoais, coletivos, né? Isso é uma coisa que me provoca, mas que eu não tenho ainda uma ideia fechada sobre isso. É uma coisa que está no ar, assim, para mim, que eu tô... Talvez porque também agora que eu esteja abrindo os olhos mais, assim, trabalhando nessa peça, pensando. Eu acho que o título do Silvio é bem o que eu penso sobre independência. É independência, uma interrogação e uma exclamação, e fica no ar. Essa liberdade de poder ser, fazer aquilo que você escolheu para a sua vida. A gente poder expressar o que a gente é, da forma que a gente quer ser. E para isso acho que precisa ter oportunidade, né? Eu acho que todas as pessoas precisam dessa oportunidade de poder se mostrar e ter essa independência. Acho que é essa liberdade.
poder, empoderamento. Eu não estar preso, eu ter independência, de eu poder realmente escolher, de eu poder olhar todas as possibilidades e escolher a melhor para mim, seguir o meu caminho e poder trocar de caminhos quantas vezes eu quiser, porque a vida é minha e o meu país me proporciona isso. A gente está vivendo esse momento agora, né, de bicentenário da independência. A peça discute um pouco essa questão da independência e eu vejo que o mais importante é que a gente tem que se libertar, a gente tem que criar independência para poder viver aquilo que a gente acredita que é a nossa verdade. Muita gente, grande parte, né, do nosso povo, se sente ou não percebe que não existe essa liberdade que a gente espera viver. A gente vê muita gente vivendo oprimido, sem condições básicas necessárias de sobrevivência. Então, essas pessoas não estão livres, né? Elas estão presas a situações de vida impostas, né, por sistemas opressores que nem percebem, né? E acho que não vivem a liberdade, não vivem a vida como deveriam viver, entendeu? Tanto de um lado, o lado da escola, o lado do nosso contexto, que é uma escola pública, um CIEP, praticamente, e o nosso país, a educação e o nosso país, até que ponto nós já atingimos a nossa independência. E isso é contextualizado na peça. O chefe tentou explicar para ele do nosso movimento, da peça, tudo mais. Aí ele proibiu tudo. Ah, mas a gente tem que arrumar um jeito de fazer. É isso mesmo. Não vamos desistir agora, Hilda. É isso mesmo. Nós não estamos falando de independência, de liberdade. Nem que eu tenha que arrumar outro lugar e um outro horário pra gente ensaiar. É isso. Essa peça foi uma verdadeira aula de história. É incrível, porque assim como os personagens que a gente faz, eles estão aprendendo sobre a história do país, sobre como foi esse processo, as lutas, as guerras pela independência, a gente também fazendo, a gente acabou aprendendo também. Me comove muito quando eu penso nessas mulheres que lutaram e ter a oportunidade de atuar, reperformar de alguma maneira aquilo que aconteceu na nossa história, que também é tão recente e muitas vezes oculto, né, do que a gente aprendeu. Então, para mim tem sido uma revolução, de verdade, assim, de como eu leio hoje em dia a minha história enquanto mulher, enquanto brasileira. Acho que é uma grande revolução fazer essa peça. A relação com os atores, vendo a peça ser levantada do nada, esse processo de construção de algo que é só uma ideia e se transforma em algo concreto. Isso é muito legal, ver como que os atores eles vão vestindo os personagens e vão se emocionando com eles, é muito legal. Conhecer a fundo, ainda mais a fundo a história da independência, eu sou uma pessoa apaixonada por história. Só que muitos pontos da história da independência eu acabei não estudando, nunca lendo, e acabou que com esse projeto eu tive que me aprofundar muito nessas questões da independência. O texto traz já muita informação pra gente, a partir de toda essa informação, ainda eu tive um mergulho em todos os assuntos que rodeavam ali, e aquilo me enriqueceu demais como pessoa. Entender um pouco melhor como funciona, personagens que não são tão citados no dia a dia, principalmente na escola, e ver como eles são importantes para a nossa independência. Não é só Dom Pedro, não é só A ou B, tiveram milhares e milhares de pessoas lutando para que a gente hoje pudesse ter a independência, a gente poder estar livre. A peça fala de descobertas, né? O trabalho entre as pessoas também tem um nível de descoberta, de outras pessoas estarem trabalhando juntos que nunca trabalharam, né? O próprio tema traz descobertas para todo o elenco. E eu acho que essa peça, ela fala um pouco disso, né? Liberdade, que liberdade é essa que a gente vive?
né? Independência, que independência é essa que a gente vive? Então, como dar esse toque, eu acho que ela funciona assim como, para mim, funciona um tambor, entendeu? Que é um instrumento assim primitivo, né? Acho que foi o primeiro instrumento que foi usado pelo homem, né? O tambor, ele tem uma força assim de mobilização, é como se fosse uma entidade mesmo, ele se impõe, entendeu? Onde você toca e ele, sei lá, convoca um monte de coisa, entendeu? Não vai dar censura. Fazer teatro em Petrópolis e fazer produção de teatro é trabalhoso, né? A gente corre atrás de edital, de patrocinadores, mas também é muito gratificante, porque o teatro, para mim, é um lugar de encontro, é um lugar de reflexão, é um lugar onde a gente pode se entender uma pessoa melhor, né? Dos pés à cabeça, sabe? Respirando, tranquilizando. O mundo lá fora ficou Já lá era, fora. já era. Acabou. E para vocês entrarem, e interação é fundamental. Vocês já viram quando vocês fazem, é muito legal. E quando a gente está tenso, a gente não consegue esse nível de liberação. É uma coisa assim, pequena, mas que eu percebi hoje, que ficou um pouco mais explícito, mas ainda pode assumir mais. Quando ela fala o negócio do medo dele, tá com medo, não sei o quê, e é todo mundo falando que ele tá com medo, e é a hora que você fala, ô Regis, você sabe o que quer dizer o teu nome? Associa, assim, tipo, você não pode ter medo, você é o rei, cara, entendeu? Então associa mais na intenção quando você fala. Os momentos que mudou, eu acho que eu fico preocupada e aí, eu acho que é isso. Pensou lá atrás, perde ali. Então, é fixar mesmo, é bom olhar mesmo, conferir, falar. Muita coisa divertida, muita coisa divertida. O processo de levantar uma peça, de criar, é um processo divertido. O texto do Silvio tem muitos momentos de humor, o Silvio traz muito o elemento da comicidade, do humor em vários momentos, então trabalhar com isso é muito bom. Ele tá na peça como um todo, assim, aparece, e acho que o mais divertido, assim, no sentido de gostoso, assim, tá sendo a relação que a gente cria dentro e fora da cena. Então, tem uma relação que se cria entre eu, a Andréia, o Felipe, a Regina, o Daluz, o Paulinho, e tem uma relação que se cria entre os nossos personagens, uma relação de amizade, de troca, de cumplicidade, e acho que isso é uma delícia, assim, e que daqui a pouco a gente vai também criar essa relação com o público, né? Vai começar a dividir isso, então essas conexões que a gente faz de um coração para o outro no teatro é uma coisa que eu amo e que está sendo muito, muito gostosa nessa peça. Tu vai ficar andando por aí fantasiado de Dom Pedro, tá maluco? É mesmo, todo mundo vai ficar sabendo da peça. Acaba com a surpresa. Ih,